Palavra de hoje. Momento de reflexão na fé em Cristo. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja contigo nesta hora. Que bom, estamos juntos aqui, mais um Palavra de hoje. Se você está em casa, no trabalho, na rua, não importa, o importante é você parar, é você fazer um devocional, ouvir a voz do Senhor nosso Deus. Talvez você está nos ouvindo pelo site www.igrejabatistaféemcristo.com, talvez pelo Instagram, pelo Facebook, aleluia, e pelo aplicativo. Olha, todas as madrugadas, 00:05, o Palavra de hoje já está no ar pelo aplicativo, também no Instagram e Facebook. Amém? Então, você que recebe pelo WhatsApp 339-8436-5150, pode também, não é? E ali 00:05, nessas plataformas, você já ouve o Palavra de hoje. Glória a Deus! Então, abre aí, Atos, capítulo de número 11, versículo de número 26, no finalzinho. Está escrito assim: em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Glória a Jesus! A igreja do Senhor começou em Atos, na descida do Pentecostes. Então, ali o Espírito Santo, direcionou os discípulos e assim eles foram evangelizando, curando, abençoando, e as igrejas foram levantadas através de Paulo, mas também através do trabalho de Pedro e dos discípulos que pregaram em todas aquelas cidades ali por onde Jesus havia ordenado, até chegar aqui em você, aqui na nossa casa e na nossa família. É tão interessante que aqui em Atos 11, no versículo 26, eles foram chamados pela primeira vez de cristãos. E é interessante que um cristão não é aquele que é da religião de Cristo. Um cristão não é aquele que é da religião do cristianismo e nem de nenhuma outra religião. Então, o que é ser um cristão? Por que que eles foram reconhecidos como cristãos? Porque eles andaram com Cristo e porque eles praticaram o que Cristo praticou. Cristo evangelizou, Cristo pregou. Sim, Jesus fez a obra revelando unicamente o Pai. E é esta a obra que o discípulo fez, que os discípulos fizeram, e assim eles foram consagrados apóstolos. E como apóstolos foram também ali líderes e mestres de vários pastores. Então, ser um cristão não é ser de uma religião. Isso é que eu preciso entender e que você precisa entender. Muitos falam: eu sou cristão, então eu preciso praticar o que Cristo praticou para ser um verdadeiro cristão. Lá em Atos 9, então a gente tem ali a menção de que aquele que seguia Jesus, eles eram considerados do caminho. Por quê? Porque seguiam o caminho que o Mestre Jesus seguiu. Porém, para mim e para você, Jesus não é apenas um mestre, não é apenas um psicólogo, não. Para nós, ele é Senhor e Salvador. Lucas 2:11 diz isso. Ele nasceu para ser isso, para ser Senhor e Salvador na nossa vida, para ser o nosso dono. Então a direção que ele me der, a direção que ele der para você, nós precisamos pegar, porque ele é o dono da nossa vida. E quando nós não queremos pegar, aí já é uma luta. E nessa luta nós vamos vencer no Espírito Santo de Deus. Os cristãos foram chamados de cristãos porque praticaram, estavam com Jesus, falavam como ele, sim, invocavam a Deus como ele invocava. E eu e você, nós precisamos ser esses cristãos autênticos e verdadeiros que levam outras pessoas a se render a Cristo também. E nisso nós precisamos servi-lo. Você que me ouve e que está no banco de uma igreja, comece a servir, se posicione, sirva ao Senhor. Sim, com direção, com foco, debaixo de um pastoreio, cresça através de um discipulado e que outras pessoas conheçam Jesus através de você. Quando nós abrimos a Bíblia aqui em Atos, leia o livro todinho. Atos é bênção, nos leva a conhecer como era a verdadeira igreja, porque é possível que essa igreja seja
também a igreja deste ano e deste tempo. Aqui em Atos 3, no versículo 6, Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Já não era mais Jesus que orava pelos enfermos, e sim o seu discípulo, que havia entendido o propósito e havia então, cumprido ali o chamado. E de tanto Pedro cumpriu o seu chamado, as pessoas chamaram Pedro de cristão. De tanto ali todos os discípulos fazerem o que Jesus fazia. Você está fazendo o que Jesus fazia? Você é um discípulo de Jesus? Você é este cristão? Aleluia! Se posicione. Estar na igreja para desfrutar é muito bom, mas para frutificar é promessa de Deus. Aleluia! Quando você abre aqui em Atos, no capítulo 6, no versículo de número 2, eu quero motivar você a servir a Deus, a ser esse cristão. Cristão é sinônimo de praticante. Atos 6, versículo 2. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Já não era mais Jesus que servia e pregava, eram seus discípulos e os discípulos dos discípulos que faziam isso. Você sabe que Paulo, ele não andou com Jesus fisicamente, a não ser ali naquele encontro que espiritualmente Jesus o abordou. Mas ele foi ensinado por um discípulo. Se um discípulo chamado Barnabé não tivesse se posicionado, o outro chamado Ananias não tivesse se posicionado para irem até Saulo, ele não tinha recebido a direção do Pai. Seja um discípulo posicionado e faça a obra de Deus como um cristão verdadeiro. Um cristão, ele não anda atrás dos dogmas da religião. Não, dos dogmas de uma igreja ou de uma placa. Não, não é isso. Ele prega Jesus como Senhor e Salvador. Sim, aleluia. Quando você vê aqui Atos 8, no versículo 35, glória a Jesus pela palavra dele. Amém? A letra está viva porque o verbo está vivo. E se o verbo está vivo dentro de você e dentro de mim, você agora está saltando, aleluia, com motivação para poder fazer a obra do Pai. Ah, meu Deus, santo é o nome do Senhor. E em qual denominação? Naquela que você entender que Ele tem propósito para os dias de hoje. Ah, meu Pai, aonde vai te dar condição de você exercer o seu chamado. Ah, meu Pai, Deus é todo poderoso. E está escrito aqui em Atos 8, no versículo 35. Então Filipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Já não era mais Jesus que explicava pausadamente e com amor o evangelho, mas era um discípulo chamado Filipe. Glória a Deus! E é por isso que lá em Atos 11 eles chamaram esses discípulos, eles são cristãos, porque eles fazem o que Cristo fez. Será que você pode ser chamado de cristão? Será que nós podemos ser chamados de cristãos? Será que nós estamos sendo chamados de cristão de uma forma autêntica, verdadeira? Ah, meu Pai, será? E que assim possa ser para a glória de Deus. Nós precisamos ser os cristãos, assim como eram os primeiros discípulos de Jesus. Atos 9, versículo 40, está escrito aqui: glória a Deus, santo é o nome do Senhor. Vamos ler junto comigo. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, Atos 9, 40, pondo-se-lhe de joelhos, orou e voltando-se para o corpo disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Já não era mais Jesus que orava e ressuscitava as pessoas, eram os seus discípulos que, em nome de Jesus, os milagres aconteciam. Se você estiver em nome dele, se você estiver em obediência a ele e à autoridade que Deus colocou sobre a sua vida, sim, parta em nome dele, porque milagres irão acontecer, porque os sinais hão de seguir aqueles que creem. Ore pedindo sinais, ore por onde você passar, sinais, conversões, curas, milagres, principalmente salvação, rendição a Jesus e não as placas, a Jesus vão acontecer. Glória a Deus, eu oro
para que você seja esse cristão agora, neste ano, neste tempo, nesta estação. Aleluia! Glória a Jesus. Palavra de hoje. Momento de reflexão na fé em Cristo.